E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Oswaldo Santana. O vídeo de hoje é rápido, eu queria fazer ele apenas para te mostrar algumas lições de um livro que eu gosto bastante, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse é um grande educador financeiro, é um grande investidor também. Ele escreveu esse livro para mostrar algumas coisas que às vezes a gente nem pensa, a gente vai fazendo e a gente não se dá conta, né? Então ele escreveu esse livro, trouxe muitas lições valiosas para a nossa vida financeira, principalmente para quem está começando, né? Começando a mudar um pouco a sua mentalidade em relação ao dinheiro. Então eu trouxe aqui duas lições que podem te ajudar nessa trajetória, né? Nessa sua caminhada. São lições importantes para que você possa refletir, ver se você pode melhorar alguma coisa na sua vida e com certeza você pode colocar em prática e mudar a sua realidade financeira, começar aos poucos e ir mudando a sua realidade financeira. Antes da gente começar, né, de fato o conteúdo, se você estiver gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito, é só se inscrever apertando esse botão vermelho logo aqui abaixo do vídeo. Beleza, pessoal? Então, Robert Kiyosaki ele escreveu esse livro baseado em todas as lições e os aprendizados que ele teve durante a sua infância e a sua adolescência. Essa analogia, né, de pai rico, pai pobre, é porque ele teve um pai que ele chama no livro, né, de pai pobre, que só trabalhava, então ele ficava naquela vida um pouco presa, então ele considerava esse pai pai pobre, né, não que seja pobre da palavra de não ter dinheiro, de faltar, até que o pai dele biológico tinha uma condição, trabalhava sempre, conseguia pagar as contas, mas não conseguiu conquistar muitas coisas na vida, justamente por ter uma mentalidade um pouco limitada. E o pai rico, né, na história, na infância dele, foi um pai de um amigo dele que ele conheceu na escola. E aí ele e esse amigo, desde pequeno, né, na época de escola, eles queriam começar a fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Então esse pai desse amigo acabou sendo um pai rico da história, onde tinha uma loja de conveniência e depois ele teve uma rede de lojas e foi bem sucedido na carreira, né, de empreendedorismo. Então ele faz essa analogia entre pai rico e pai pobre apenas na questão de mentalidade, né? Não quer dizer que um era super milionário e o outro passava necessidade. Era apenas na analogia de mentalidade. Então, grandes lições que ele traz no livro é justamente a relação entre uma mentalidade vencedora, uma mentalidade que quer evoluir e quer buscar algo melhor para a sua vida, e outra mentalidade que às vezes fica ali presa, né, na situação financeira atual e acaba não fazendo muita coisa da própria vida. A primeira grande lição do livro, que o Robert Kiyosaki chama de corrida dos ratos, que são aquelas pessoas que só trabalham pelo dinheiro e não colocam o dinheiro para trabalhar para elas. A corrida dos ratos, ela significa, né, basicamente uma pessoa que tem ali o medo, né, de pagar a conta, o medo de faltar dinheiro, né, então ela fica ali muito movida pelo medo, e aí ela vai e trabalha. Quando ela recebe o seu salário, cria-se um sentimento de ambição, um sentimento de desejo, ela acaba gastando aquele dinheiro, pagando as contas, e aí se vê novamente sem dinheiro, com medo de novo de não conseguir pagar as contas. Então ela volta a trabalhar novamente. É claro, não estou aqui falando, né, mal do trabalho, de trabalhar, não é nada disso. A questão é só apenas da mentalidade. A pessoa ela fica num ciclo que é uma corrida dos ratos, ou seja, ela trabalha, paga as contas, o dinheiro acaba, ela trabalha mais e aí tem ali poucos momentos de desejo, né, poucos momentos que aproveitam de fato a vida, e aí ela fica nesse ciclo, trabalha, paga as contas, trabalha, paga as contas, trabalha. Então esse ciclo, às vezes, muitas pessoas ficam presas nele justamente pelo medo de não conseguir pagar as contas e pela ambição de querer comprar algumas coisas. Só que o dinheiro às vezes não dá para fazer as coisas. Então ela fica sempre nesse ciclo e aí vão passar anos, né? Vão passar 10, 20, 30, 40 anos de repente no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa, e a vida, quando você vê, acaba passando, né? Tem muita gente que infelizmente passa por essa realidade de só trabalhar, pagar conta e querer mais ainda, mas não conseguir, né? Porque tem um salário limitado e aí acaba trabalhando sempre pelo dinheiro. Então o Robert Kiyosaki ele traz essa lição da gente parar de só trabalhar pelo dinheiro, porque a gente coloca ali nosso conhecimento, né, nossa mão de obra, e recebe um salário por aquilo. E aí isso é trabalhar pelo dinheiro sempre. Só que esse dinheiro que a gente recebe de nosso salário
é limitado, né? Ele tem um valor ali específico de acordo com a sua profissão. Então ele vai acabar uma hora. E quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você, você consegue ter novas fontes de receita, né? Você não vai ficar só limitado ao seu salário, que dependendo da sua profissão, né, tem um valor, isso aí muda de pessoa para pessoa. Então você precisa começar a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E como que faz isso? Aí a gente entra na segunda grande lição que o Robert Kiyosaki ele traz, que é a gente comprar ativos ao invés de comprar passivos. E o que seria isso, né? Os ativos no nosso patrimônio são aquelas coisas que colocam de fato o dinheiro no nosso bolso. Às vezes a gente fica só focado em comprar passivos, que são aquelas dívidas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. A gente compra um carro e financia em 60 vezes. Então o carro acaba sendo um passivo. Ele só tira o dinheiro do nosso bolso. Ele só tira ali o financiamento, os custos com manutenção, seguro. Ou seja, o carro ele se transforma em algo que só tira dinheiro do seu bolso. O imóvel próprio, por exemplo, a pessoa às vezes compra, financia aí por 30 anos e fica com aquela conta ali durante toda a vida praticamente. Então a casa própria ela vai morar, vai sair do aluguel, mas também só vai ter saída do seu patrimônio. Ela vai pagar o financiamento, ela vai pagar algumas manutenções, algumas obras que ela vai fazer na casa, vai pagar os juros desse financiamento, que também não é barato. Hoje a nossa realidade no Brasil, principalmente com a taxa de juros alta, essa realidade ainda é pior ainda. Então a casa própria ela só vai tirando dinheiro do seu bolso, então acaba se tornando também um passivo. E ele ensina no livro para a gente construir uma coluna de ativos que seja capaz de conseguir pagar esses passivos. O problema não é ter alguns passivos, o problema é você não construir a sua coluna de ativos e a sua coluna de passivos acabar sendo maior. E aí o seu salário não vai dar para nada, porque você vai receber um salário, vai pagar financiamento de carro, financiamento de casa, vai pagar todas as despesas e aí o seu salário não vai dar para quase nada. Então você precisa construir uma coluna de ativos que seria o quê? Alguns imóveis para você alugar esses imóveis. Você quando coloca um imóvel para alugar, você recebe o aluguel. Então nesse caso, esse imóvel vira um ativo porque ele vai colocar dinheiro no seu bolso. Uma cota de fundo imobiliário, por exemplo, na Bolsa de Valores. Quando você compra uma cota de fundos imobiliários, você recebe os aluguéis desses fundos. Então você está colocando dinheiro no seu bolso. Mesma coisa as ações, né, de empresas que também são listadas na Bolsa de Valores. Você quando compra uma ação, você vira sócio daquela empresa e aí você faz parte da distribuição de lucros. Então se a empresa lucrar e distribuir, né, esses dividendos para os seus acionistas, você também vai receber. Então quanto mais ativo você tiver no seu patrimônio, a sua coluna de ativos vai crescer e vai ficar maior do que a sua coluna de passivos. E aí você vai conseguir pagar uma coisa com a outra. É claro que essa parte, né, de passivos, principalmente casa própria e carro novo, envolve muita questão de sonhos, né, de objetivos. Isso envolve o emocional da pessoa, mas precisa ser analisado de uma forma cuidadosa para que você não faça nenhuma loucura e coloque a sua vida financeira, né, a vida financeira da sua família em perigo, né, digamos assim. Porque quando você se expõe muito a uma dívida, que principalmente você vai levar essa dívida por um longo período, você está colocando a sua família, né, a sua vida financeira em risco, justamente porque a estabilidade de você ter um emprego, de você ter ali uma renda, ela não existe. Você pode vir a perder, né, essa renda e aí você vai ficar com uma dívida grande no seu nome sem ter muito o que fazer. Então você precisa construir essa coluna de ativos. Você precisa parar de só trabalhar pelo dinheiro, precisa aprender a colocar ele para trabalhar para você e você fazendo isso, você constrói uma coluna de ativos que é suficiente para pagar as suas contas, as suas despesas e ter uma vida financeira melhor. Porque na realidade é isso que importa, você ter uma vida financeira mais saudável, mais tranquilo, uma qualidade de vida melhor, não só para você, mas como para a sua família também. Então esse foi um vídeo rápido para trazer aqui as duas grandes lições do Pai Rico, Pai Pobre. Esse é um grande livro, você pode adquirir ele não é tão grande. Essa edição aqui traz uma edição de estudo, né? Então todo final de capítulo ele traz uma sessão para você recapitular aquilo que você aprendeu. Então é muito interessante, vai uma sugestão aí de livro para esse ano de 2022. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e um grande abraço. Valeu!